Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Nós hoje vamos estar falando um pouquinho sobre chuva ácidas. E aí a gente vem logo uma pergunta, né? O que são chuvas ácidas? Eu me lembro quando criança, quando falava assim, não, tá acontecendo chuva ácida, a gente pensava, meu Deus, tá derramando ácido do céu, né? Como que ocorre esse processo? Por que que existe essa chuva ácida, né? Bom, a chuva ácida ela ocorre quando essa água de chuva ela tem um pH abaixo de 5,5, 5,6, 5,7 para baixo, ela então é considerada chuva ácida. Então, vocês já têm o conhecimento, né, de medidas de pH, eu acredito que sim. E quando esse pH ele é inferior a 5,6, essa água da chuva então ela é ácida. E por que que ela é ácida? Porque ela está contaminada com algum poluente que vai causar esta acidez com essa água da chuva. Que tipo de poluentes são esses, né? Por exemplo, dióxido de enxofre, monóxido de enxofre, pode ser óxido de nitrogênio. Isso que vai ajudar na formação dessa chuva ácida, e há uma precipitação desses poluentes junto com a chuva. Então existe um ciclo de poluição da, dessa chuva. Isso vai acontecer, né, de forma que a gente não vai nem perceber. Não é que você vai ver caindo ácido, né, igual quando eu pensava quando era criança. Mas você não vai nem perceber, né, que está ocorrendo na maioria das vezes. E a gente só se percebe esses fatores futuramente, né? Daí a gente vai falar aqui de algumas questões que estão relacionadas a isso aí, alguns fatores que são fatores bem visíveis que a gente pode perceber com o tempo, né? Geralmente essas chuvas com o tempo elas destroem lavouras, né? No caso assim, os efeitos dela na vegetação, na natureza, né? Elas podem destruir lavouras, florestas, podem matar animais e podem destruir rios. Às vezes a gente acorda de manhã e de repente tá aquele bando de peixe morto em cima, boiando na água. Você pensa assim, mas o que aconteceu aqui, né? Geralmente foi a acidez da água do rio que aumentou essa acidez, né? E os peixes morreram. Tem muita gente que fala assim, é falta de oxigenação na água. Sim, né? Se aumenta essa acidez, né, vai diminuir as substâncias básicas desse rio, né? E em 2018, aqui em Anápolis, no córrego da Água Fria, esse córrego que passa aqui, eu chamo ele de Água Fria, mas acho que esse é o nome dele mesmo. Esse córrego que passa aqui entre o Jardim Europa, Jundiaí, aquele córregozinho que desce ali, ocorreu de um dia amanhecer um bando de peixe morto ali, né? Resultado de excesso de acidez da água. Uma outra forma da gente ver esses efeitos são geralmente as construções, né? Monumentos, às vezes as próprias construções naturais, como serras, montes rochosos, né? E
A gente vê isso visível em estatuetas que são colocadas aí pelas ruas das cidades, né? E no próprio telhado das cidades, das casas, né? As construções públicas, tudo isso a gente consegue ver o desgaste com o tempo devido a essa produção de chuva ácida. Mas e aí, como que essas substâncias químicas, esses monóxidos de enxofre, esses dióxidos de enxofre, os óxidos nitrosos, como que eles surgem? Né? De que forma que eles vão surgir? Bem simples. Basta uma acelerada no veículo, substâncias poluentes para o ar. Né? Basta queimar o lixo, que geralmente as pessoas ajuntam, né? Poluição no ar. Basta as indústrias, né, o dia inteiro com as suas caldeiras ligadas, poluição no ar. Então, esses são os fatores poluentes que causam essa poluição. Né? Por exemplo, né, se houvesse uma política que demandasse a redução dos combustíveis fósseis, provavelmente reduziria aí num percentual de 60%, 70% a poluição do ar. Então, o que a gente precisaria? De mudanças. Carros elétricos, metrô elétrico, transporte público elétrico, trens, indústrias, acabar com a queima de madeira nas suas caldeiras, redução de pelo menos 80% daquilo que queima combustíveis fósseis hoje no mundo, não estou falando no mundo, né? Resolveria os problemas das chuvas ácidas, né? Infelizmente isso não acontece. Vocês sabem muito bem que a política ela é um pouquinho complicada. E a gente não vai falar sobre isso, né? Então, nós não estamos aqui para tratar de política. Mas nós sabemos que a culpa é sim dos governantes, né? É deles. E aí, por outro lado, vem a nossa também. Nós, como consumidores, como pessoas que correm atrás do dinheiro no nosso dia a dia, nós também temos bastante culpa nisso, porque a gente simplesmente ignora certas regrinhas que dava para poder a gente combater alguns problemas. Né? Eu estava esses dias observando, aqui no meu bairro, não sei no de vocês, mas no meu bairro a coleta de lixo passa 3 vezes na semana. E o povo joga lixo na rua. Daí você passa nas beiradas aí da cidade, tá as sacolas cheias de lixo. Então, não haveria necessidade de jogar esse lixo na rua, né? Porque tem uma coleta que passa 3 vezes na semana, que eu acho que é o mais que suficiente, porque tem cidade aí que eles passam uma vez no mês, né? E aqui passa 3 vezes na semana, e o indivíduo junta todo o lixo da casa dele e joga lá na beirada da rua, né? E infelizmente a coleta não vai lá no meio do mato, lá na periferia, no meio do mato, buscar esse resíduo. Se ele não colocar na porta da casa dele, né, a coleta não vai pegar. Então a gente tem um problema que é nosso, né, e tem um problema político. Tá? Então são duas situações aí que andam uma do lado da outra. Porque aí a gente diz assim, a prefeitura é que tem que resolver, mas aí a gente não faz a parte da gente, não adianta. Né? Pessoal, como que resolve então a redução dos poluentes causadores de chuva ácida? Gente, hoje nós temos alguns meios. Um deles são os sistemas de tratamento de poluentes. Quem é que faz esse tratamento de poluentes?
catalisadores, né? O que esse catalisador faz? Ele precisa ser implementado nas chaminés das indústrias, nos escapamentos dos veículos, né, que hoje saem das indústrias já com um catalisador, só porque esse catalisador ele tem vida útil, né, e você comprou o carro lá no ano de 2005, né, e agora ele completou 15 anos. Gente, o catalisador ele tem aí uma vida útil de 5 anos. No período de 5 anos tem que mandar trocar, porque senão ele não vai ter a eficiência que ele tinha lá do início, né? Então, o catalisador, assim também como nas indústrias, né? Então, o catalisador, ele tem essa função, né, de reduzir este impacto, né, essa produção. Aí, no material que eu mandei para vocês, tem uma figurinha que vai mostrar como funciona, né, o processo de catalisação, né, a reação que ele causa, reduzindo, né, as substâncias químicas poluidoras e diminuindo então o impacto na atmosfera desses gases poluentes, né? Ele é utilizado então na indústria e ele é utilizado também no veículo, tá? Então ele tem essas funções aí. O que acontece então? Como que é uma chuva naturalmente ácida, né? Uma chuva ácida ela é uma junção de uma reação química, né, de dióxido de carbono no estado gasoso mais água no estado líquido, né, e vai formar então a substância aquosa, né? Essa substância aquosa ela vai entrar em reação com os poluentes, né? E aí, por exemplo, eles têm queima de enxofre, né? Enxofre mais oxigênio, vai formar um dióxido de enxofre, né? E esse dióxido de enxofre ele vai passar de SO2 para SO3, né? Então nós vamos ter aí uma reação química de 2SO2 mais O2, mais oxigênio, vai formar então um 2SO3. E aí tem no final a terceira reação, né? Vocês vão ver, e depois eu coloquei bem organizadinho no slide para vocês conseguirem entender. Aí vem uma terceira parte desta reação, dessa chuva, que são os óxidos, né, com água. Então nós vamos ter a formação de SO2 mais água. Aí nós vamos formar quem? O ácido, H2SO3, né? E o SO3 mais água, né? Isso aí já é uma reação de óxidos que vai ocorrer lá na atmosfera já, porque essa substância ela já foi lançada no ar. Aí vai formar o H2SO4. Quem é H2SO4? Né? É o ácido sulfúrico. Tá lá. E ele vai voltar, né, depois para a Terra. Aí como que ele vai voltar para a Terra, né? Nós temos aí uma outra reação que eu coloquei para vocês, que é a dos óxidos nitrosos, né? Que é dos óxidos de nitrogênio, que é do mesmo jeito. Então vai haver a reação do óxido de nitrogênio, do nitrogênio com o oxigênio, vai formar um óxido de nitrogênio, que vai entrar em reação com a água novamente. Aí vai formar quem? Ácidos nitrosos, né? O HNO2 e o HNO3, ácidos nitrosos, que são também chamados de NOxes, né? E esses NOxes aí, eles vão reagir sempre com água.